Deus seja louvado. Tá. Continuando em modo depois de um bom café, nós estamos apresentando aqui um resumo bem simples, 3 tipos de som, cenas de som que nós encontramos na congregação, então. O mais comum é na mesa analógica, que é cheia desses botões nós chamamos de potenciômetros, né. Nesse caso, não é uma mesa simples, ela vem com amplificador dentro. Então, ao invés de tu ter 2 aparelhos, a mesa mais o amplificador, tu tens 2 aparelhos dentro. Só inclinar rapidamente, não sei se dá para ver aqui, ó, essas são as entradas do microfone, entra aqui, né. Ou é aquele input, lembra do sistema de som? Aqui é o input, a entrada, aqui processa analogicamente os botões, grave, médio, agudo, equalização. Aqui é o GAN, o master, né, potência mínima, média e máxima. E aqui é a tal da equalização artística, cada um vai mexendo. Isso nós não indicamos, porque cada um vai mexer conforme o seu padrão, a sua vontade aleatória, conforme o seu ouvido, né. "Ah, eu gosto de som de lata", conforme vão ouvir lá, vendendo ovos, 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 aquele somzinho, né, que dói. Outros não, não, quero um som mais grosso. Então, é na equalização que cada um faz como quer, e não é aconselhável na congregação, tá. Então nós estamos com o tempo substituindo isso. As igrejas que não têm condição, nós estamos fazendo o quê? Transformando esse sistema antigo, analógico, num sistema semidigital. Como? Eu acrescento nessa mesa antiga, um upgrade, um aparelhinho chamado processador, que nesse caso é um automotivo, e tem também o profissional, que é maior, né, esse é mais simples, mais barato, que também pode ser, eh, adaptado aqui, digamos assim, né. E como que eu adapto, né, esse aparelhinho, um sistema, esse novo aparelho moderno, digital, que eu abro via celular, controlo via celular, como é que eu boto numa mesa analógica antiga? Eu vou num técnico de eletrônica, que é alguém que entende de som de eletrônica, que normalmente as cidades têm, levo essa mesa, como foi o caso desse nosso caso aqui, a mesa já estava dando uma revisão, e ele adaptou aqui, ó, esse já tá para ver na câmera. Aqui ela vem de fábrica, Master Out. O que que é Out? Saída, nós ouvimos na teoria. Então essa aqui é a saída do sinal. E e como essa mesa vai sair, mas vai entrar também, isso aqui é uma opção, sair e voltar, pra fazer um efeito, se eu quiser, alguma coisa assim, coisa que a gente ainda usa na congregação, sabe. Mas o processador, se eu quiser embutir aqui, o que que eu fiz, o técnico fez? Ele usou a saída out, o sinal saiu, só que em vez de ele voltar direto aqui dentro do amplificador, ele vai passar no caso, pelo processador, que é esse aparelhinho aqui. Aí eu boto os cabos, né, de saída aqui do P10, entro aqui com o cabo que chama-se RCA, então, e ele vai entrar ali e vai entrar aqui, na verdade, que é onde tem, onde entra a potência, o canal A e B, e aqui saída para as caixas. Aí ele sai e volta para o próprio aparelho que ele saiu, que está no amplificador aqui dentro. Por isso tem que fazer a adaptação, que nesse caso, deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar agora, é esses 2 aqui, ó, não está escrito, isso aqui não existia. Esses 2 pinos é o que vem lá do processador que eu vou adaptar aqui. Chama-se um upgrade, quer dizer, eu aumento o som com outro aparelho que chama processador, e aqui tem muito mais recursos que aqui. Por exemplo, tem o compressor, que nós vamos ver, comprimir o som, etc. Então, como eu faço? Eu preciso trocar tudo? Não. Se eu quiser aproveitar o que eu tenho, geralmente é esse out, out in, eu posso retornar e colocar isso aqui dentro do sistema. Pronto, é o que eu vou fazer aqui, para seguida vai melhorar muito. Então essa é a opção primeira e mais barata, em torno de R$ 400 eu faço essa adaptação, né, ok? Aqui do lado eu tenho as outras 2 opções, geralmente usadas na igreja. Isso aqui chama-se mesa amplificada, certo? Porque tem um amplificador. Isso aqui é a mesma coisa, só que muda de nome, chama-se cabeçote, ou mixer amplificado, podemos chamar de mixer, que é mistura, misturador. Sons e equalizador, compressor e tal. Aqui dentro já é mais moderno. Esse fabricante, que fez exclusivamente para congregação, antigamente tinha mais 5 botões aqui, tá, irmãos? O que que era? Era equalizador grave, médio, agudo.
mais 2 filtros de linha, tinha coisas aqui que eu não sabia usar. Aí o pessoal começa a mexer, aí a gente começou a inutilizar, colocar adesivo aqui, fita isolante. Isolava aqui, mas adiantava, estirava, aí o que acontecia? Ele falou: "Ó, fabricante, dá para tu colocar, tirar esses betaminas não usa, onde tá só o que a gente usa, que aqui nós queremos coisas simples." Aí ele foi melhorando o sistema do aparelho, ele tirou todos o que a gente não usava e colocou aqui dentro. Depois a gente vai ligar aqui, se der. Já mostramos ali no vídeo, acende uma luzinha. Esse processador aqui, ó, ele conseguiu botar ele lá dentro para ele não precisar fazer aquele, como eu mostrei, aquele cabeamento, entrar, sair, voltar. Ele botou tudo direto. Então ficou muito mais prático. O instalador, eu chamo de sistema plug play, né? É só ligar o cabo, né? Eu ligo o cabo aqui na neurologia, né? Faço simulando para os irmãos. Depois os irmãos vão vir aqui fazer isso aqui da energia. Eu ligo esse aparelho aqui que é da foto, ligou aqui, né? Digamos que estou ligando aqui, pronto, vai acender a luzinha. Só nesse aparelho aqui, isso aqui não é. Com isso aqui, eu tenho tudo que eu preciso para configuração. Eu tenho um sistema todo completo. A entrada do microfone está entrando aqui atrás. Daí, aqui os 5 microfones que eu tenho. Então, irmãos, aqui nós vamos ter então um sistema ali analógico, 100%. Aqui está um sistema misturado. Uma parte analógica, que é a entrada, e a saída, que é o processador. Esse aparelho aqui está embutido lá dentro. Essa placa se para um digital. Então, é um semi-digital. E por último, e o mais caro e o mais complexo, está lá, no caso que tem que ter um aplicativo, eu tenho que trabalhar esse aplicativo, ajustar ele, porque esse aqui vem tudo pronto, o celular, abriu o celular, está pronto, tem que fazer dados de ajuste, tá entendendo? Esse aqui não, essa mesa digital que nós vamos falar, talvez daqui 6 meses no próximo treinamento, podemos falar dela, mas por enquanto está cedo aí para a gente entrar nesse assunto. Esse é o sistema totalmente digital. Ele tem e as outras mesas têm entrada, aqui é saída como se tivesse amplificado, e depois um amplificador. Em amplificador isso aqui não funciona, tá, nós? Ele tem que ter um amplificador, um aparelho à parte. Por isso que não pode funcionar de 3 em 1, não 4 em 1, porque ele necessita de um amplificador e de um tablet para eu poder trabalhar nele, tá entendendo? Então é um pouco mais complexo, um sistema mais completo para igrejas maiores, geralmente mais do que 250 pessoas. Então esse aqui atende tranquilamente de 50 a 250 pessoas, que é o nosso alvo, tá certo? Então vamos passar para uma parte prática. Os irmãos querem outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, alguns acessórios muito importantes, né? Isso aqui é uma régua, chamada de filtro de tá? Ele tem uns dispositivos falando DSP, sabe? Que ele protege contra raio, né? Para não queima a aparelhagem. Então tudo que eu ligar aqui, coisa digital, esse aparelho, tá, eu ligo nossa regra, ponto, né? Para evitar que se queime. Então é muito importante o sistema de som ser protegido. Com esse aparelho nós vamos proteger com esse filtro de linha. Muito bom. Outro acessório importantíssimo que há pouco tempo nós temos acesso, muito importante. Inclusive vou mostrar aqui por que ele é tão importante. Ontem, por exemplo, nós tivemos um culto aqui e foi abençoado, né? Os irmãos que vieram do Brás, suplementou a igreja. Nós sentimos falta desse equipamento. Isso aqui é uma haste chamada haste flexível, né? E ontem tinha um irmão mais ou menos alto e esse sistema nosso, embora seja bom, nós não conhecíamos esse que é um pouco maior do que aquele. Então, só vou simular para os irmãos o que aconteceu. O que acontece geralmente, por isso aqui é uma solução muito boa. Por exemplo, o irmão falando aqui ontem, ó, ele era mais alto, né? E esse microfone não chegava incentivo, ele não conseguia falar perto. Ele não conseguia chegar perto. O que acontece? Ele falava aqui, ó. Aí o som não saía. Aí se eu aumentar o volume, o que acontece? Microfonia. Aí não. E ele falava baixinho para piorar. E se ele fosse aquele irmão do voz forte, olha, vou falar, nossa, não precisa ficar perto do microfone. Eu tenho uma voz super potente, não tem problema, né? Pelo contrário, tem que abaixar o volume. Mas não, o irmão falava assim e tal, e aí, a igreja lotada, o som, porque a igreja vazia, eu consigo escutar, mas na igreja lotada, o que acontece? A roupa, o corpo, absorve toda a potência do som. E daí eu tenho que ter mais potências, aí ele está longe. Eu consigo subir o suficiente? Não.
Então todo mundo olha pro operador de som, né? Ô, irmão, sobe o som. Aí o irmão tá longe aqui, ó, tá aqui longe, o irmão chega mais perto, mas o irmão também, ele não tem essa obrigação de ficar aqui, não, irmão. Então aqui tudo bem, mas eu não consigo. Então qual a solução que nós vamos, nesse caso nosso? Um exemplo. Nós vamos ver se a gente consegue, vamos tirar, se Deus quiser, esse que é mais curto, essa haste que é mais curta, e vamos tentar ver se essa aqui resolve. Por quê? Porque pode ver que já chegou aqui, certo? Já estamos com o mesmo tamanho. Só que aqui ainda vem o microfone, ó. Olha onde ele vai vir, nós. Tá vendo? Então essa haste flexível vai ganhar, olha, assim, ó. Acho que uns 15 ou 20 centímetros. Pelo contrário, vai ter que afastar ela, assim, ó. Vai ter que fazer para não chegar muito, né? Então olha a diferença. Essa é uma peça importantíssima. Nós precisamos, com o tempo, prestar atenção nisso. Porque nós estamos no limite para aumentar o ganho do microfone. Isso aqui prejudica menos. Se está longe, o não vai ficar com a barriga aqui, né, irmão? Falando assim, ele tem que se voltar. Então, nós precisamos ter, com o tempo, aqui mesmo, se Deus quiser, vai nos trocar essa semana, essa haste menor por essa maior. Essa haste chama-se Sati, é o fabricante na marca, né? Vende na internet e lojas que têm convênio com a Congregação. São Paulo, tá? Interior, da capital. Então, os irmãos se interessarem nas suas igrejas tiverem esse problema, geralmente quase todos têm, que fica muito longe, né? Então, é uma dica muito boa que eu dou para os irmãos. É importantíssimo isso aqui do sistema de som, ok? Outra peça que também nós temos dificuldade, que não existe no mercado, graças a Deus, essa haste flexi apareceu recentemente, mas nós sofremos muito com esse poder, né? Tem que adaptar muito. Isso aqui, quando não na peça nova, nós colocamos de lado por operação, e tem essa que já vem por fabricada da Rogue, que é o mesmo fabricante dessa caixa de som, daquela, do aparelho Rogue, faz muitas peças exclusivas para a congregação. Então pode colocar aqui, ó, e aqui fixar um microfone sem fio ou com fio, tanto faz, tá? É uma peça que custa baratinho, aí então pode fazer um exemplo, né? Ou bota uma assim, ou outros irmãos, outros lugares que não tem esse recurso, não conhece, nem esse, eles colocam diretamente o cachimbo ali. O que é cachimbo, irmãos? Vamos ver se tem algum aí. O suporte para o microfone, sabe o cachimbo? Eles furam aqui direto e põem o cachimbo, mas aí fica muito preso na madeira. Aí o irmão tem que orar com a boca bem, né, próxima. Esse aqui já tem mais flexível, a distância, né? O cachimbo, o Nerviazor está me trazendo ali, para os amigos entenderem, já é vendido no mercado, tem em qualquer lugar. Quem vende microfone tem isso. Aí tu tens que abrir aqui, né, fixar isso aqui e já pendurar o cachimbo ali, ó. Ele fica muito preso. Então não é a melhor solução. A solução é isso ou aquela ali, tanto faz, tá bom, irmãos? As partes mais importantes das peças, agora eu gostaria que os irmãos, nós vamos montar aqui, ó, e ligar esse aparelho e tentar simular, o Eleazar vai nos ajudar agora, tentar ligar esse aparelho só para mostrar para os irmãos como que ele entra dentro do aparelho para simular uma equalização, o ganho, como que eu tiro a microfonia. Se der tempo, vamos fazer também uma solda, ou mostrar para os irmãos o que é na solda. Não sei se vai dar tempo, já é 4h40, né? 4h20, coisa.